Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público, nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas de atribuição legal, pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenham acesso, exceto, inciso 1, em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado observado o disposto na Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Inciso 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observada as disposições desta lei. Inciso 4. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Ou, inciso 5, na hipótese de transferência de dados, objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Parágrafo 2º. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto, inciso 1, nas hipóteses de dispensa de consentimento prevista nesta lei. Inciso 2, nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Inciso 3, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas
para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5 da Transferência Internacional de Dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Inciso 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Inciso 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, na forma de: a linha A. Cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. A linha B. Cláusulas padrão contratuais. A linha C. Normas corporativas globais. A linha D. Selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Inciso 3. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Inciso 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Inciso 7. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Inciso 8. Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Inciso 9. Quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais, conferido por país ou organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração: inciso 1. As normas gerais e setoriais da legislação em vigor, no país de destino ou no organismo internacional. Inciso 2. A natureza dos dados. Inciso 3. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previsto nesta lei. Inciso 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Inciso 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. Inciso 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Artigo 35. A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 33 desta lei, será realizada pela autoridade nacional. Parágrafo 1º. Para a verificação do disposto do caput deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta lei. Parágrafo 2º. Na análise de cláusulas contratuais
de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 4º. Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Parágrafo 5º. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular, referidas no caput deste artigo, serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 46 desta lei. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no inciso 2 do artigo 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional.